Você conhece a radiestesia? Já ouviu falar nela? Para que ela serve? Qualquer um pode usar? Se você não sabe responder alguma dessas perguntas, ou todas elas, esse vídeo é para você. A radiestesia é uma técnica que consiste em captar frequências de energia emitidas por seres vivos e elementos da natureza. Ela capta as chamadas energias telúricas, que são energias emanadas pelo planeta Terra, e também a energia vital universal, também chamada de prana, chi ou ki. Essas energias entram no corpo humano e são distribuídas através dos chakras. A radiestesia pode ser usada para encontrar locais com poços de água subterrâneos, encontrar pessoas desaparecidas, medir auras tanto de pessoas quanto de ambientes, harmonizar ambientes e mais uma infinidade de coisas. Quando se fala em radiestesia, logo se pensa no uso da forquilha para encontrar água. O pessoal que está mais familiarizado com o termo, ou ouve falar, mas nunca se aprofundou, pensa nisso. Esse é o uso mais comum e conhecido. Algumas pessoas, através de uma forquilha, que é um galho em formato de Y, que as crianças antigamente usavam para fazer estilingue. Através disso, algumas pessoas conseguem encontrar onde tem água no subterrâneo. A pessoa pega a forquilha, começa a andar, e quando ela se aproxima de um lugar com água, a forquilha começa a tremer e aponta para o lugar onde tem a água. Esse uso era muito comum antigamente, onde as pessoas tinham mais contato com a natureza, principalmente no interior, o pessoal que morava em sítio. Até hoje em dia, usam a radiestesia em obras, mas isso é muito raro. E é claro que a maioria diz que isso é bobagem e não acredita que é verdade. Afinal, a radiestesia é considerada uma pseudociência, assim como tudo que envolve a espiritualidade. Mas eu já vou falar mais sobre isso daqui a pouco. E tem várias pessoas que passam a acreditar na radiestesia depois de verem ela funcionando. Mas, como já dito, a radiestesia vai muito além da simples busca por água. E os instrumentos são muitos. Além da forquilha, pode-se usar mapas, pêndulos e cristais, que, aliás, são usados não apenas na radiestesia, mas de várias outras formas, já que cada um tem relação com um tipo de energia, com um signo, e harmonizam ambientes e o nosso corpo. Mas eu acredito que isso seja assunto para um outro vídeo. A radiestesia, assim como quase tudo envolvendo o esoterismo e a espiritualidade, existe desde a antiguidade. Arqueólogos encontraram pêndulos no Vale dos Reis, no Egito, e também na China, que datam de milhares de anos atrás. Há 4.000 anos, os chineses e os egípcios já se utilizavam da arte do pêndulo para encontrar fontes de água, minérios, e os usavam também na agricultura. E detalhe, essas duas civilizações não tinham contato uma com a outra. Cada uma vivia lá no seu canto, e mesmo sem contato, esses povos tinham muitos conhecimentos semelhantes e que só hoje estão redescobrindo. Mas eu já falei muito sobre isso na série que eu fiz sobre a história da espiritualidade, que quem não viu, quem é novo no canal, chegou agora, eu recomendo muito que veja. Além de ter vários vídeos, vários capítulos, eu explico de forma completa. Então é bom para quem nunca acha o que assistir aí, né? Vai lá e faz uma maratona.
ver tudo, mas depois de terminar de ver esse vídeo aqui, é claro. Bom, durante toda a história, a radiestesia foi usada para encontrar água, metais preciosos e até pessoas, com exceção da Idade Média, onde se tinha que tomar cuidado, porque tudo era considerado bruxaria e a galera ia para a fogueira. Então, nessa época não se tem registros, embora muita gente devesse usar sim de forma secreta, sem chamar a atenção. No século XVIII, dois médicos, chamados Dr. Tovenel e Dr. Bleton, escreveram um livro chamado Memória Física e Medicinal, demonstrando as relações entre a forquilha, o magnetismo e a eletricidade, usando até algumas das ideias de Franz Mesmer. Até o começo do século XX, a radiestesia era chamada de rhabdomancia, que significa adivinhação por meio da varinha, e era considerada apenas mais uma forma de adivinhação, que, como já dito mais de uma vez, era usada principalmente para procurar água e minerais. O termo radiestesia foi criado em 1892 por um abade francês chamado Alexis Boulle, através da junção de duas palavras, radius, que vem do latim e significa radiação, e aesthesis, do grego, que significa sensibilidade, indicando então a sensibilidade às radiações. Em 1929, foi criada a Associação Francesa dos Amigos da Radiestesia, que contava com a participação de vários cientistas das melhores academias da época, e desde então, a radiestesia vem ganhando inúmeros adeptos e crescendo bastante dentro da espiritualidade, embora seja considerada até hoje uma pseudociência. A ciência tradicional nega que isso seja verdade e joga para o campo das pseudociências, assim como faz com tudo relacionado à espiritualidade. Acontece que estudos nesse sentido exigem investimentos altos, coisa de milhões, bilhões de dólares, e não tem investidor. Além, é claro, do ceticismo dos próprios cientistas, que têm um medo desgraçado de investigar essas coisas, e eles acham que no final não vai dar resultado nenhum, que eles só vão ter perdido tempo e dinheiro à toa, então nem mexem com isso, nem vão atrás de pesquisar. Então taxam a radiestesia, a astrologia, o tarô, várias outras correntes esotéricas e até o próprio espiritismo como pseudociência. Ou seja, uma falsa ciência, aquilo que os adeptos chamam de ciência, mas que os cientistas não chamam. Tecnologia e conhecimento suficiente para provar que tudo isso é real, a ciência tem. O que falta é boa vontade. Mas, voltando aqui. O que a ciência ainda não consegue explicar, a espiritualidade explica, desde a antiguidade. Então, como já dito mais para o começo do vídeo, os chakras do nosso corpo é que detectam essas frequências de energia, em alguns casos, e em outros, as próprias energias telúricas atuam. Um bom exemplo de instrumento que pode ser considerado radiestésico é a bússola. A própria bússola pode ser chamada assim, embora ela não seja usada dentro de estudos de radiestesia. Mas esse é um bom exemplo. Agora, qualquer pessoa pode praticar a radiestesia ou ela é um dom? Ela é como a mediunidade, por exemplo, que só alguns têm acesso. Bom, a resposta para isso é que sim, qualquer pessoa pode praticar a radiestesia. Não é necessário nenhum dom especial, apenas disciplina e prática constante. É claro que algumas coisas ajudam, como o fato da pessoa ter o organismo limpo, não ingerir muita porcariada. Como eu já disse, o pessoal antigamente tinha mais facilidade, principalmente aqueles que moravam em sítio, porque além de já estarem
mais em contato com a natureza, também não colocavam tanta porcaria para dentro do organismo. No máximo uma cachaçinha e um fumo de palha, né? Mas não tinha tanta coisa industrializada. Então antigamente o pessoal tinha mais facilidade. Para quem tem sensibilidade, facilita muito também. Mas fora isso, a radiestesia serve para todo mundo. Outro uso muito comum da radiestesia é o de fazer perguntas a pêndulos. Os radiestesistas colocam pêndulos numa mesa e fazem perguntas. E o pêndulo responde a essas perguntas. Agora, as perguntas feitas só podem ser perguntas cujas respostas possam ser sim ou não. Não dá para perguntar, por exemplo, qual é o nome do presidente, qual é a população de tal cidade. Não. Só perguntas que tenham resposta sim ou não. Como, por exemplo, se vai chover, se você deve fazer algo ou não. Esse tipo de pergunta. E também as perguntas têm que ser formuladas com muito cuidado. Se você pergunta, por exemplo, se seu carro precisa de gasolina, o pêndulo sempre vai responder que sim, porque o carro precisa de gasolina para andar, independente da quantidade que precisa. Se muito, se pouco, e independente da quantidade que tem no tanque do seu carro no momento que você pergunta. Então é preciso preparo e estudo sobre o assunto. Se o pêndulo gira no sentido horário, é porque ele está dando uma resposta afirmativa. Se gira no sentido anti-horário, é uma resposta negativa. Isso é muito semelhante à tábua de Ouija, com a diferença de que não são espíritos ali guiando, apenas energia pura, canalizada pelo corpo e relacionada inclusive com o inconsciente da pessoa. Agora, os radiestesistas mais avançados, com muita prática, conseguem até mesmo chegar em outras respostas, além de um simples sim ou não, através do uso de gráficos e tabelas, mas para isso é necessário muito estudo. A radiestesia hoje ocupa um lugar de destaque dentro do esoterismo, junto com áreas como astrologia, tarô, numerologia, entre outras, ganhando cada vez mais adeptos e sendo muito frequente consultas feitas por pessoas. E o número de radiestesistas cresce muito também. Inclusive em feiras místicas, convenções esotéricas e outros eventos por aí, tem muitos radiestesistas fazendo consultas com os pêndulos. Bom, pessoal, é isso. Deixem seu like no vídeo, porque isso é muito importante para o canal crescer. Às vezes é chato ficar pedindo, mas se eu não peço, a galera não deixa. Acredito que não por maldade, porque esquece mesmo. Porque nos vídeos que eu peço like, o número sempre é muito maior do que naqueles que eu não peço. Então eu cheguei à conclusão de que é porque esquecem, né? Então, lembrando aí, cliquem no joinha. Se inscreva no canal, caso você não seja inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Gratidão.